que a gente vai fazer, gerar um ganho na nossa vida, requer um esforço e requer abrir mão de muita coisa. Como é que eu era 2 anos atrás? Como é que eu quero estar daqui 2 anos? Isso é uma comparação válida, uma comparação real. Eu sei quem eu sou, né? Eu sei o que eu vivi, todas as condições, a realidade que eu estou. Quando a gente se compara com o outro, nunca vai ser justo essa comparação. A gente não sabe a história da outra pessoa. Quando eu prescrevo, quando eu falo de treinamento físico, eu sempre falo da realidade. Ter um corpo real condizente com o que você precisa. Você não descansa direito, quando você fica sob muita tensão, o seu corpo todo sente. Então, seus músculos ficam tensionados, você acorda com dor, você passa ali com dor de cabeça. E isso reflete, a tensão muscular reflete na boca. A faixa mais importante, a mais difícil de se conquistar, com certeza é a faixa branca. Porque 95% das pessoas não dão esse primeiro passo. Faixa preta é uma faixa branca que nunca desistiu. O paciente que faz atividade física, que faz o tratamento na parte emocional, você vê que ele tem, às vezes, menos problemas dentários. Isso reflete até na saúde bucal do que um paciente que não faz nenhum tipo de tratamento. Fala, tropa! Seja bem-vindo a mais um episódio do Brasil na Escuta. É um espaço para a gente falar de saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de saúde de um contexto integral. O último episódio a gente falou bastante sobre a saúde mental em si. Então, se você que não assistiu, né, te convido a voltar lá e ter contato com o que a gente está falando, porque a nossa ideia é que a cada episódio a gente continue esse raciocínio para agregar cada vez mais para quem está nos assistindo. Então, você que é militar, veterano, familiar ou deseja entrar nas fileiras do Exército, das Forças Armadas, se identifica com a nossa comunidade militar, seja bem-vindo. Hoje aqui a gente está com a presença de 2 convidados, vai ser um bate-papo incrível, né? Então a gente tem aqui o Capitão Brito, ele é profissional de educação física também, o famoso calção preto, né? Vocês vão entender quem não conhece. E tem o Tenente Souza, que ele é cirurgião dentista. Então vai ser bem legal aqui interagir as áreas. A gente estava até na dúvida, será que a gente faz episódios diferentes, mas fazer um só acho que vai ficar bem dinâmico, vai ficar bem legal. E vamos lá, obrigado pela presença de vocês também. Agradeço você pela presença, Brasil. É uma oportunidade incrível estar aqui. É uma oportunidade única estar aqui, ainda mais para falar sobre saúde atrelada ao treinamento físico, a saúde mental e a saúde bucal. Então a gente está fechando aí quase que um ciclo completo, abrangendo não só uma área, né, mais de uma perspectiva. E eu sou um dos que são muito a favor disso daí, o trabalho multidisciplinar. Então, é muito mais bacana quando profissionais de diversas áreas conseguem, cada um pela sua ótica, fazer um direcionamento para o seu paciente, para o seu aluno, e respeitando as outras disciplinas. Isso daí é fundamental. Demais. Hoje, na verdade, a saúde é isso, né? A gente tem que buscar ver o paciente em si e todas as áreas que ele necessita, não só ficar pensando naquele problema específico, porque aquele problema, com certeza, envolve várias áreas da saúde dele. É verdade, eu também presencio isso nos meus atendimentos, né? A gente estava até conversando nos bastidores aqui antes, mas vários pacientes que eu já acompanhei, né, no início, às vezes só com o espaço da terapia você vê as dificuldades até de evolução, mas quando a gente consegue agregar outras áreas, que foi o trabalho interdisciplinar que a gente está falando, a eficácia e os resultados são incomparáveis, né? Porque uma área sempre vai esbarrar na outra e acho que a gente vai falar bastante sobre isso, né? Então, como a gente já, no último episódio, a gente até esclareceu muitas coisas sobre a saúde mental, a gente podia começar o bate-papo falando um pouco sobre a saúde física, né, e a saúde bucal, né, aspectos gerais assim do que qual a importância. Então, se quiser começar, Brito, falando um pouco. Ok. Vamos falar um pouco então sobre a saúde física, né? Muito hoje a gente quer produzir muito, conseguir realizar diversas atividades no nosso dia e a gente acaba esquecendo do principal, que é a nossa ferramenta de trabalho independente da sua profissão, que é o nosso corpo. Então, eu sempre falo para os meus alunos, assim como tem que ser diário você escovar o dente, tomar banho, é o treinamento físico também. Porque é uma coisa que tem que acontecer diariamente. A gente, basicamente, né, a gente tem a balança energética e se a gente está se alimentando, a gente está consumindo energia. Então, essa energia ela tem que ser canalizada de uma forma certa, né? E se a energia não for canalizada de uma forma certa, ela vai interferir em todos os outros aspectos da vida
daquele indivíduo, principalmente o mental. Então, muita gente fica falando de procrastinação e às vezes é o quê? Uma energia desperdiçada de uma forma errada. E aí sim vai ter a consequência ali psicológica. Uhum. A gente estava falando de cuidado integral, né? E aí vai muito no que o Brito estava falando aqui. Um paciente que às vezes ele tem um problema de ansiedade, reflete na saúde bucal, porque ele vai ter ali às vezes episódios de bruxismo, que vai refletir na autoestima dele. Ele vai ter ali, com bruxismo, ele vai ter um sorriso pior, ele vai ter um sorriso desgastado, ele vai ter alguns problemas, às vezes perda de dentes. E isso vai refletir na saúde mental dele. A atividade física, que é a parte do Brito aqui, tem tudo a ver com isso, porque a atividade física às vezes é um refúgio, né? Melhora um paciente que faz atividade física, que faz o tratamento na parte emocional, você vê que ele tem, às vezes, menos problemas dentários, isso reflete até na saúde bucal, do que um paciente que não faz nenhum tipo de tratamento. Então, o corpo ele é uma estrutura totalmente interligada. A gente não pode pensar em um paciente só naquela área específica. Verdade, isso é muito interessante, né? Porque, assim, a gente até às vezes, teoricamente, a gente separa corpo e mente, né? Mas é uma coisa só. Então, é isso, assim, se a gente está fazendo muito mal, cuidando muito mal do corpo, isso vai afetar a mente, vai afetar a boca e vai afetar... É uma bola de neve de efeitos negativos, né? E, Souza, se você puder falar um pouco mais, que é até uma coisa que até eu mesmo tenho um pouco de dúvida, assim, sobre a saúde bucal. A gente olha a saúde bucal e às vezes a gente tem um conhecimento muito raso do que de fato é a saúde bucal. Você pode falar um pouco sobre o que é e qual a importância da saúde bucal para o nosso dia a dia, assim, até pensando no militar também? Então, a saúde bucal que a gente busca, o ápice, né, da saúde bucal que a gente fala, é o paciente, ele só precisar passar no dentista a cada 6 meses e fazer limpeza. E o que é o que não acontece. Hoje, muita gente, se eu não falar, eu acho que 90% das pessoas procuram um dentista ou quando quer fazer alguma coisa estética ou quando tem um problema. Então, são os dois. Ou o paciente ele quer clarear os dentes, fazer uma faceta, que é aquelas lentes em resina, ou alinhar os dentes, ou ele tá com algum problema já. Então, o cuidado, eu acho que a gente na odontologia, a gente tem que focar na promoção da saúde. Ensinar o paciente a escovar os dentes direito. O paciente tem que saber que existem técnicas de escovação correta. E isso muitas vezes não é ensinado. Às vezes você vai, e não criticando colegas, mas às vezes a gente age muito no foco do problema, vai lá no dentista, precisa fazer um canal, faz o canal. Precisa tratar a cárie, trata a cárie. Mas não ensina o paciente do motivo. Não fala para o paciente o motivo que ele está tendo aquilo. A raiz disso, né? A raiz, exatamente. E não fala que o problema está na escovação dele, que não está da maneira correta. E está nos comportamentos. Nos hábitos. Exatamente. E eu acho que é isso. A gente tem que buscar uma odontologia hoje que busque que o paciente, ele por si só, ele saiba cuidar dos dentes. E aí a gente vai tratar problemas mais simples, né? O cara quebrou o dente por algum motivo e etc. E não vai chegar nem na cárie. Isso aí me pegou um gancho, que eu tava analisando o que vocês falaram. E aí, para você que tá ouvindo a gente, dos 3 aqui, profissões que a gente pensa assim de primeira mão completamente diferente, e a gente tá falando a mesma coisa. A prevenção é muito mais fácil do que você tratar um problema. Então, com certeza aí, você é o expert para falar disso daí. A gente prevenir uma ansiedade, algum distúrbio psicológico, é muito mais fácil da gente estar trabalhando. Todo mundo já sabe, hoje a gente tem essa onda mais fitness, né? A busca do condicionamento físico. Então é muito mais fácil a gente condicionar um corpo do que recuperar um corpo ali que já está inflamado. E com certeza a parte do tratamento dental, né? É muito mais fácil a gente prevenir do que depois ter que fazer algum procedimento ali mais invasivo para estar reparando algo que poderia ser evitado. Então, olha, é uma visão ali de cada um no seu nicho, mas exatamente o mesmo problema. A gente não se cuida. A gente não se cuida e só dá a devida proporção
por um problema ou por um desvio da nossa vida quando aquilo começa a tomar uma proporção gigantesca na nossa Quando vida. tá pegando fogo, né? E eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é o ápice, né? O ideal. É a educação em saúde. A gente poder estar aqui oferecendo uma educação em saúde é o que o paciente precisa. Ele tem que ter acessos, e eu acho que isso tem que vir desde a escola, ele tem que ser educado de como ele tem que cuidar da saúde dele. E não, como eu já falei, né? Fazer o que a gente sempre faz. É procurar tratamento quando a saúde já teve algum problema. Que é como se estivesse querendo apagar um incêndio, né? Que Sim. você falou. Aí o fogo vai voltar sempre, porque como você está falando, que vocês falaram, né? A realidade é essa, a maioria das pessoas busca a saúde não para prevenção, mas para gerenciar um sintoma, né? Para reduzir o sintoma. Aí reduz esse sintoma e depois volta tudo, né? Isso acontece muito na minha área também. Que geralmente chega, isso é uma realidade, as pessoas que buscam psicólogos, ainda hoje, a maioria é por sintomas que já tá numa condição assim, quase que as pessoas em volta dela tá pegando assim, ó, vai fazer terapia. É brincadeira aqui, mas é uma realidade. E aí, o nosso trabalho na terapia também é parecido com o que o Souza estava falando, com o que você complementou também, que é muito interessante, que não adianta eu fazer um tratamento para ansiedade e aí reduzir a ansiedade, só que a gente não encontrou a raiz do porquê que a ansiedade se instaurou, por que a ansiedade ficou dessa forma disfuncional. Então, o que está por trás disso tudo, né? A compreensão disso, que é um autocuidado já voltado para uma prevenção, né? Então, é muito interessante isso. E, além de tudo, é importante a manutenção, né? Às vezes a gente até consegue, pega o paciente e trata o problema dele, resolve, mas se não tiver aquela manutenção que eu falo, né? Tem que passar no dentista a cada 6 meses. Se não tiver aquela manutenção semestral e a gente não achar novos problemas no início, a gente sempre vai pegar o problema na sua pior fase, naquela fase aguda. Então, eu acho que na psicologia deve ser a mesma coisa. Na atividade física nem se fala que o tratamento é diário, né? Não adianta. Sim. Pra mim é cada 6 meses. Agora, se o cara fazer um treino a cada 6 meses, não vai adiantar nada. E eu acho que o mais importante de tudo é a constância. Na saúde em geral. O cara toda vez lá. A cada 6 meses tá passando no dentista, ele vai ter aquela constância, vai sempre cuidar da saúde dele. E se tiver algum problema, ele vai resolver ali logo de início. Pro Brito, com certeza é a mesma coisa, né? Se não for todo dia, não adianta. A constância, acho que na verdade, é um dos princípios do treinamento físico, né? Então, a gente ter essa consistência do treinamento. Mas eu queria jogar uma fogueirinha agora aqui na nossa conversa, que me veio na cabeça. Como o comparativo atrapalha o trabalho de cada profissional e a resposta daquele indivíduo quando ele tem algum tipo de comparativo com outras realidades que ele acha que deveria ser a dele. Que aí entra até a rede social, assim. Exatamente. Nossa. A rede social, ela é acho que, extremo que a gente tem hoje do comparativo, né? Sim. Fala um pouco aí. É muito legal, porque assim, é uma coisa que eu presencio também no meu trabalho, o impacto da rede social no sentido assim, às vezes nem que seja indiretamente ou inconsciente, as pessoas se comparando com outras pessoas, não com elas mesmas. Então, assim, seria muito mais estratégico a gente se comparar com a gente mesmo. Como é que eu era 2 anos atrás? Como é que eu quero estar daqui 2 anos? Né? Porque isso é uma comparação válida, uma comparação real. Eu sei quem eu sou, né? Eu sei o que eu vivi, todas as condições, a realidade que eu estou. Quando a gente se compara com o outro, nunca vai ser justo essa comparação. A gente não sabe a história da outra pessoa. Né? Essa comparação, muitas vezes pelo que as pessoas postam, né? Que é uma imagem distorcida da realidade, pode trazer também baixa autoestima, pode trazer caramba, todo mundo feliz, todo mundo com amigos, todo mundo shapeado, né? E eu tô aqui, né? Você pode até ficar desmotivado, achando que você nunca vai alcançar aquilo, porque muitas vezes é uma realidade. Quem vai postar dificuldades na rede social? Quem vai postar as derrotas? Né? Todo mundo é assim, né? Trazendo pro lado da odontologia, às vezes isso aí é 100%. Muitos pacientes chegam e falam assim, eu vou ficar com um dente branco igual de X pessoa, eu vou ficar com um dente bonito igual daquele. E nunca se comparar a ele mesmo. Você tem que ver de onde você saiu e falar assim, vou dar um exemplo de um clareamento. Você vai pegar um clareamento, o seu dente nunca vai ficar tão claro quanto o outro. Então, você tem que pegar do seu ponto de partida, onde você saiu.
onde você chegou. Acho que na atividade física é a mesma coisa. Eu faço triatlo, né? Inclusive, o Brito me ajuda bastante nos meus treinos. Eu não posso me comparar com um cara que eu tô vendo na internet que ele vive de triatlo. Eu sou dentista, sou militar, eu tenho meus afazeres, eu não consigo ter uma dedicação aos treinos e nem treino há tanto tempo quanto um cara que eu tô vendo lá no Instagram que ele vive daquilo. Ele treina desde os 8 anos de idade, o triatlo, 8, 9 anos de idade já treina natação, já treina corrida. Então são realidades diferentes. A gente tem que sempre ver o nosso ponto de partida, né? Como você falou. Eu acho que a inflação que a rede social traz é gigantesca, né? Então eu brinco sempre que se a gente pegar os filmes de heróis aí dos anos 2000, Spider-Man, quando ele ganha os poderes dele e ele olha pro espelho dele e vê um cara musculoso. Se você pegar aquele ator com aquele biotipo lá de 2000 hoje, ele é um famoso magrelo. Você pega o Wolverine tirando os receptores ali de médicos, quando ele tá saindo da máquina lá da transformação, devia ter o quê? Seus 73 quilos, 75 no máximo ali. Hoje é um corpo que não é nem considerado atlético mais. Nem... E a rede social, ela traz muito isso daí, porque são, principalmente na atividade física, né? São corpos que não são mais reais, diversos procedimentos que a pessoa não vai contar. Ela não vai falar na rede social que eu fiz isso, que eu tomei tal substância. E quando eu prescrevo, quando eu falo de treinamento físico, eu sempre falo da realidade. Ter um corpo real condizente com o que você precisa. Então também não é saudável, assim, de você virar e falar que a expectativa de vida de um cara que vai ter 140, 150 quilos de músculo, ele vai ter a mesma expectativa de vida de uma pessoa que realmente vai se alimentar de forma saudável, vai fazer o exercício na dosagem correta. Então, e esse comparativo, porque é muito ruim, porque no final, quando a gente recebe o pessoal, eu quero ficar igual a esse aqui. Com certeza vocês é uma comparação que até prejudica autoconhecimento e identidade, né? Porque assim, eu não consigo ficar assim, mas qual o jeito que eu consigo ficar? Será que até ia te perguntar, em relação a alunos que entram com metas assim de mudar o corpo e tudo, você entende que às vezes a pessoa vem com uma expectativa irreal, às vezes ela está visualizando, porque eu sei que tem aqueles biotipos, né? Ectomorfo. Falar um pouco sobre isso, assim, tem um pouco disso, limites de cada um? Essa questão do biotipo aí é uma literatura já um pouco mais antiga, mas eu gosto sempre de fazer exemplificação para ficar mais fácil o entendimento, né? Então, se você tem um corpo parecendo uma pera, se você emagrecer, você vai virar uma perinha, você nunca vai virar uma banana. Então, você tem que respeitar. Lógico que com a atividade física, principalmente com a musculação, a gente vai fazer uma recomposição corporal. Então, você vai diminuir a quantidade de massa de tecido adiposo, aumentar a quantidade de massa muscular. Só que isso é um processo. Demanda tempo. E o principal que eu falo, se você conseguiu chegar no shape, né, no condicionamento que você deseja, você tem que continuar pagando seu aluguel. Então, o treinamento físico é dessa forma, quando a gente está falando, por exemplo, de ganho de musculatura. O Souza está falando aqui sobre triatlo. É pior ainda, uma semana parado, o que acontece? Me conta aí, depois do seu casamento, como que está o seu rendimento? Parou uma semana é a mesma coisa que recomeçar, é o recomeço. Mas, então, se a gente ficar nessa busca estética sempre, a gente nunca vai conseguir chegar no nosso objetivo. Eu acho que a gente sempre tem que objetivar a saúde. Nosso objetivo final tem que ser a saúde, ter um corpo funcional, ter um sorriso que não vai ser aquele sorriso do galã de cinema, mas vai ser um sorriso saudável, não vai ter sangramento na gengiva, não vai ter cárie, não vai ter canal. Eu acho que a gente, inicialmente, a base de tudo é buscar a saúde. E às vezes a gente vê ao contrário, com as redes sociais principalmente, a gente busca o contrário, né? A gente quer ter primeiro a estética. O clássico, né? É o paciente que chega para mim querendo fazer um clareamento, às vezes, que é um procedimento que eu divulgo bastante, só que o paciente está com cárie nos dentes.
Aí você fala pra ele, não, vamos tratar a cárie, mas ele quer fazer o clareamento primeiro. Então, com a rede social e com esse tanto de informação que a gente tem, o pessoal tá muito mais ligado à estética e quer chegar naquele resultado que ele tá vendo ali no Instagram, sem se preocupar com a base, que é a saúde. Então, a gente tem que retomar um pouco disso, tem que falar um pouco disso, porque senão aquilo ali são resultados que não existem. São resultados que ele muitas vezes está sendo pago para chegar naquilo, ele vive daquilo, que não é uma coisa real, né? Eu acho muito legal a gente falar disso, que a gente está quebrando mitos e trazendo realidade, né? A vida real. Porque é isso, das comparações, ficam muitas expectativas ilusórias. E aí, voltando para aquele gancho da constância que a gente estava falando, que é um pouco do que cada um falou aqui, né? Os melhores resultados, eles estão no longo prazo. E essa busca da estética independente da cárie, por exemplo, essa busca de resultados super rápidos, também parece uma tendência da gente querer as coisas rápido, né? Esse imediatismo de estar querendo sempre colher aquilo o quanto antes. Então, parece que a gente esquece do amanhã, né? A gente não foi feito em um dia. Exatamente. Acho que nesse ponto aí entra o que eu ia falar sobre o processo. Então, eu recebo, às vezes, um aluno que quer passar num TAF, né? Quem não conhece, o teste de aptidão física, seja para entrar em uma instituição militar ou de segurança pública, ou até para... Já é um militar e está querendo almejar um curso. E aí vira para mim e fala assim, olha, eu preciso fazer um TAF, correr 3.200 em 12 minutos e eu tenho 2 semanas para treinar. O que você me aconselha? Eu falo, rezar. Tem que ter muita fé em Deus, porque é a única coisa. Porque não é que seja impossível ter um rendimento como esse, mas leva tempo. E eu falo sempre que eu vou atender, quando a gente nasce, a gente ganha uma Ferrari na nossa mão. Nosso corpo é uma Ferrari. O nosso corpo é capaz de fazer qualquer coisa, literalmente. Então, agora está no hype, né, essas provas de endurance de longa duração, como o Ironman, por exemplo. E aí você fala, poxa, mas eu não tenho condição. Não tem? Dá uma olhada nos atletas. Tem atleta que leva o irmão, carrega outra pessoa a prova inteira e faz. Tem gente que faz de muleta. Então, assim, fácil não é, mas possível é. E só vai ser possível se a pessoa acreditar, né? Exatamente. Só que a pessoa está disposta a pagar aquele preço? Mas assim, isso é possível, né? Mas a gente sempre tem que lembrar da constância. Hoje eu faço triatlo, né? E eu vejo muita gente inicia no esporte já querendo fazer um Ironman. Iniciei hoje, quero fazer um Ironman no final do ano. Aí o corpo, ele não está preparado para isso. A gente precisa... De tudo a gente precisa de um processo. Eu acho que... O processo foi bem colocado. Até na faculdade, né? A gente vê muita gente hoje... A gente é formado, né? E a gente vê muita gente hoje falando, não, a gente não precisa fazer faculdade. Hoje eu consigo ganhar o mesmo tanto que um cara que fez faculdade fazendo alguma coisa na internet, vendendo curso e não sei o quê. Só que... E a galera quer ganhar dinheiro rápido, né? Só que não é bem assim. Se você vê até esse pessoal que tá na internet, que ganha dinheiro com internet, que tem milhões de seguidores, o cara passou por um longo processo. Ele não começou hoje e amanhã ele começou a ganhar dinheiro e amanhã ele tem 1 milhão de seguidores. Os caras estão na luta já faz 10 anos. Verdade. 5 anos, 10 anos, e é a mesma coisa numa profissão. Então, eu acho que o imediatismo hoje, e muito, muito por causa das redes sociais, vamos dizer, o câncer é um grande obstáculo entre todas as nossas áreas aqui. Em tudo. Em tudo. E eu acho que esse processo, ele dá maturidade e conhecimento para as pessoas. Eu vou até trazer um episódio engraçado, que eu lembro quando o Souza começou a fazer o triatlo dele, e ele fez a sua primeira inscrição. Essa história é boa. Acho legal. Ele fez a primeira inscrição do triatlo dele, foi um Troféu Brasil, né? Foi o Troféu Brasil de Triatlo. E ele falou, Britão, vamos nadar lá na piscina, que eu quero ver como que eu tô.
E ele atravessa, depois de uns 2 minutos, assim, para atravessar uma piscina de 50 metros, ele colocou as 2 mãos na borda. E me conta a frase que você me falou, Souza. Acho que eu vou morrer. 50 metros, isso eu ia dar 750. Nos 50 metros iniciais eu falei assim, putz, eu vou morrer fazendo essa prova. Caraca. Mas e aí, você fez a prova? Então, com treinamento, aí eu vi que eu precisava treinar todo dia para aquilo. Aí comecei, dia de domingo a domingo, treinar para aquilo. E no final saiu. Inclusive com a ajuda do Brito, ele foi me ajudando Aí já vamos deixar um bizu aí para você que tá buscando fazer triatlo, né? Já tem aqui a faca e o queijo na mão, né? Assessoria, um caso de sucesso aqui. Tá vivo. Tá vivo. Hoje faz triatlo com frequência, né? Tá dentro da sua rotina e tudo. E o que a gente tava falando, às vezes eu atendo em consulta, né? E normalmente na minha consulta inicial, eu coloco na tela, na cadeira, eu tenho a tela, né? E aí eu coloco ali todo o passo a passo de como o paciente tem que escovar os dentes da maneira correta. Entrego uma escova de dente e ensino o paciente a escovar os dentes. E o que eu vejo muito? No primeiro dia, no segundo dia, o paciente faz exatamente o que eu falei. Faz lá, faz toda a escovação, mas vai passando o tempo, na consulta de retorno ele fala que estava fazendo tudo certinho, só que passou 6 meses, o paciente já esqueceu tudo. Então, a constância é aprender a fazer daquele jeito, tá fazendo tudo certinho, tem que fazer todo dia. Porque senão, não adianta. Não adianta a gente pegar e escovar os dentes da melhor maneira possível 1 vez por semana. Não vai adiantar. É melhor você escovar os dentes todo dia, ali, num nível bom, do que pegar um dia e falar assim, vou fazer tudo, vou escovar meus dentes, vou passar o fio dental 3 vezes em cada dente, usar minha escovinha interdental, fazer isso, fazer aquilo, fez isso. Gastou 20 minutos para escovar os dentes. Um dia na semana. Passou os outros 6 dias escovando os dentes ali de qualquer jeito. Então, tudo não sai do lugar, né? Tudo se interliga, né? A saúde, em qualquer área, eu acho, da saúde, é todo dia. Fazer ali todo dia. O cérebro funciona na rotina. Tem até, só para fechar, isso que você falou foi visualizando uma aula de neuropsicologia, né? Porque o nosso cérebro, né, a gente tem... Tudo que a gente aprende vira uma conexão sináptica, né, no nosso cérebro. Então, são os nossos aprendizados, né? E lá, todos os neurocientistas da área, eles conseguem comprovar, não vou trazer termos muito técnicos aqui, mas que o nosso cérebro, a melhor condição dele aprender é na rotina, na constância, nos pequenos passos. Essa é a melhor forma da gente reforçar essas conexões sinápticas, o que a gente constrói a memória muscular. Então, o que tem tudo interligado. Isso explica por que os resultados na sua área, na odonto, na educação física, né? Porque que a constância, de fato, ela é o melhor caminho para o nosso desenvolvimento, para as nossas aprendizagens. Agora eu queria uma abordagem sua. Tô fazendo invertido aqui já. Né? Que eu recebo muito aluno que eu faço uma consulta com o aluno antes de começar a falar do plano de treinamento, né? Para entender um pouco da rotina, como que é a vivência desse aluno com atividade física. E é impressionante a quantidade de aluno que vem para mim e fala, não, que agora eu tô treinando 4 a 5 vezes na semana, tô me alimentando de forma regular. E você olha na composição física, não bate com aquele discurso daquele indivíduo. Os resultados não batem com o que ele está falando. E é muito engraçado isso daí, porque eu sei que a pessoa não quer mentir para mim, mas ela tem uma vergonha de admitir que ela não está realmente ali. Tá comendo bem? Será que ela não está acordando à noite comendo um chocolate, colocando uma coisa a mais ali do que está planejado? E é incrível como chega o paciente, o aluno, e fala. E eu tenho uma frase que é até doída assim, mas que retrata muito isso, que é que a boca pode até mentir, mas o corpo não. A boca pra mim não mente não, isso aí... O que você acha disso? Isso acontece no consultório direto. Você chega e fala assim, nossa, tá escovando os dentes do jeito que eu falei, tá passando fio dental todo dia? Tô passando fio dental todo dia, não. Todo santo dia passo fio dental. Então vamos ver como é que tá aqui. Você olha, o cara pode até mentir pro dentista, mas na hora que olha ali na boca, você vê. O exame não... E isso deve ser algum comportamento, porque é difícil.
alguma coisa deve explicar. Eu acho que as pessoas elas têm vergonha ou medo de falar o que realmente está acontecendo. Perfeito. Né? Eu acho que isso tem a ver também com essas questões culturais. Eu acho que são várias coisas aí, né? Mas a gente tem muita dificuldade de falar sobre as nossas dificuldades. Essa é uma questão. Eu vejo muitos na clínica. Na clínica, como a terapia é um espaço sigiloso, é um espaço que a gente constrói esse espaço seguro. Então, às vezes, nas primeiras sessões, é muito comum você ver o paciente falando só coisas boas, coisas legais, estão dando certo. É com o tempo que a gente constrói, acessar, às vezes, vulnerabilidade, acessar fraqueza. Né? Então, acho que a gente, assim, como um todo, a gente não está muito acostumado a falar das coisas que a gente não está dando conta, a falar das nossas frustrações. Às vezes, se a gente falar, aquilo vai se tornar uma coisa real. Às vezes, não falar, tá tudo bem. Isso daí é quase que pode ser um jeito de compensar, assim. Porque, no fundo, pode ficar aquela ideia de que, eu não consegui dessa vez, mas na próxima vez eu vou consertar, vou ajustar isso. Fica sempre aquela ideia de que, agora não dei conta dessa vez, mas na próxima, no retorno, eu vou dar conta. Então, em vez de eu falar a real, né? Não consegui passar fio dental, fiquei com preguiça, fiquei com medo de passar fio dental, sei lá, qualquer que seja. Em vez de eu falar, eu vou falar que eu fiz, mas na minha cabeça estou pensando assim, eu vou fazer dessa vez. E de novo eu não faço, por exemplo. Mas pode entrar procrastinação, pode entrar questões emocionais também, né? É muito individual, né? Claro, a gente está falando de uma forma um pouco genérica, mas é muito individual de cada um os motivos disso estar acontecendo, né? Mas aí fica legal a gente falar disso com o público, quem está aqui assistindo, né? Qual é a importância? Vai ter que profissionais diferentes falando da importância da gente ser transparente, né? Quando a gente estiver diante de um profissional, e acho que em todos os contextos, né, das nossas relações. Porque é muito mais estratégico, é muito mais inteligente a gente falar das coisas que a gente não está dando conta, para que a gente consiga acessar elas e mudar elas, do que a gente sempre fingir que está tudo dando certo. Tá tudo tranquilo, estou passando fio dental sim, estou treinando todo dia, 5 vezes na semana. Não, e o mais engraçado são principalmente os corredores, sabia? Eu uso uma plataforma americana, onde eu consigo acessar todos os dados do relógio. Sim. E são todos os dados. Então eu sei quando você parou o seu relógio, tá ganhando um pouquinho de fôlego para tentar bater o pace, né? O ritmo daquele treinamento. Só que não foi isso que a gente combinou. A gente combinou que você tem aquela intensidade. E é até difícil essa abordagem para virar e falar pro aluno, né? Que ele não tem que propriamente bater aquela meta, mas sim ter o esforço condizente com aquela atividade. E se você não conseguir fazer exatamente naquilo ali, tá tudo bem. Você tá se esforçando. E o corpo, ele é bacana sobre isso, porque não é uma máquina, né? Então, tem dias que você vai estar 100%, tem dias que você vai estar 70%, 40%. Michael Phelps fala isso, né? Ele fala que os dias que mais fizeram evoluir foram aqueles dias que ele achava que não tinha condição nenhuma de treinar, e de fato não tinha. E aí ele rendeu 20%, 30% naquele treinamento. Só que ele está 20%, 30% à frente do que se ele não tivesse feito o treinamento. Então a gente entender que o corpo tem um limite. Tem gente que acha que não tem, mas tem um limite. E eu queria também uma abordagem, não sei se influencia também no seu trabalho, mas a parte do descanso e do sono. Uhum. Como influencia na saúde física e com certeza na psicológica. Até queria saber também uma abordagem na bucal, né? Na bucal também, Souza. Sim. Uma coisa clara do descanso, do sono, é a tensão, né? Isso deve influenciar para você também. Quando você não descansa direito, quando você fica sob muita tensão, o seu corpo todo sente. Então, seus músculos ficam tensionados, você acorda com dor, você passa ali com dor de cabeça, e isso reflete, a tensão muscular reflete na boca. Então... Caramba, eu não sabia disso. Tensão na boca? Você vai, consequentemente, apertar mais os dentes. A gente acha que a gente tem que ficar... Durante o dia, a gente acha que a gente tem que ficar com a boca fechada, os dentes encostados, né? Mas o certo é nunca encostar os dentes. Você só encosta seus dentes para se alimentar. Então, ou para engolir, ou para mastigar. São os dois momentos que você encosta seu dente. O resto do dia, você passa com o dente desencostado. E pessoas que são muito tensas, você vê, às vezes até em atividade física, você vê a pessoa
fechando a mandíbula, mordendo. Interessante isso. E isso aí é um sinal clássico de que a pessoa não tá com uma saúde mental adequada, não tá dormindo direito, tá sob estresse. E aí vai causar consequências na boca. E o que vai causar essa consequência? Vai causar, às vezes, uma trinca no dente. A pessoa aperta tanto o dente que vai trincar. Vai causar um desgaste dental. Eu não sei se você já viu, tem gente que tem aquele... Logo pertinho ali da gengiva, tem alguns buraquinhos no dente. Não sei se vocês já viram isso. Próxima da gengiva tem um buraquinho. A gente chama de lesão cervical não cariosa. Isso aí é causado por uma oclusão ou por um hábito que a pessoa tem de ficar apertando ou rangendo, ou por uma oclusão inadequada. Então, a gente tem que... O sono, ele influencia, acho que em tudo na nossa vida, né? Na atividade física, ninguém consegue treinar direito com sono. Vai influenciar nas atitudes da pessoa no dia a dia, no comportamento dela. E a gente tem uma falsa sensação de que durante o sono a gente não está fazendo nada. Mas durante o sono, biologicamente, é onde o nosso corpo mais está trabalhando, nosso organismo, né? Então, durante o sono, a gente está liberando hormônios, a gente está fazendo diversas ativações ali, até de regulação emocional, né? E a gente tem os estágios do sono também. Então, é legal falar sobre o sono, porque o sono é básico, né? Tem muita gente que fala, já viu de muitos profissionais falar assim, se for escolher uma coisa só de autocuidado, só tem uma coisa, tira tudo, deixa o sono. Foca no sono, porque o sono ele vai regular todo o ciclo do resto do funcionamento do organismo, tudo que é regulatório, né? O parasimpático. Então, é muito legal a gente falar sobre o sono. Claro, tem situações que a gente não vai conseguir, né? Ainda mais na área militar, às vezes vai ter serviço, vai ter missão, ele vai ficar 24 horas ou mais acordado. E situações tempestivas, tá tudo bem. O problema é quando isso é recorrente, né? Quando, de uma forma recorrente, durante o ano, a gente não está tendo um sono saudável. E é legal que a gente já trazer uma coisa bem rápida, que assim, a gente cria ideias de que o sono ele é uma coisa meio compensatória. Tudo bem, não dormi de segunda a sexta bem, mas aí sábado eu fico o dia inteiro dormindo. Aí não funciona. Isso o que a gente falou de constância, né? De novo, volta para isso, né? E agora trazendo outro assunto, né? Eu não sei se na área de vocês também tem, mas a busca por um profissional para resolver seus problemas, porque às vezes a gente acha que a gente consegue resolver nossos problemas sempre sozinho, mas eu acho que a busca de um profissional para resolver os problemas é muito importante, é fundamental. Eu vou dar um exemplo. A gente na odontologia tem diversos mitos. Um que todo mundo acha, né? Fiz até um post essa semana sobre isso. Uma escova de dente, o pessoal acha que tem que escolher a escova de dente dura para escovar os dentes, porque tem a ideia que vai limpar o dente melhor. Vou pegar uma escova de dente com as cerdas mais duras, ela vai limpar o meu dente melhor, vou escovar mais forte. Vou escovar mais forte. Isso aí é um mito. A gente, na escolha da escova de dente, a gente tem que escolher uma escova de dente de cerdas macias, com muitas cerdas, para que a gente não desgaste o esmalte do nosso dente. A gente só tira a sujeira que está ali e não desgaste o esmalte e também a gengiva. Às vezes a gente acha que a gente forçando ali, a gente está escovando, a gente está causando um problema para a nossa gengiva, a retração gengival. E isso tem diversos mitos na odontologia, né? Pasta de dente, às vezes a gente acha que um creme dental vai clarear nossos dentes. Então, eu acho que isso deve ter em todas as áreas. Então, um profissional, para te orientar o que você tem que fazer certinho, ele vai quebrar vários mitos que às vezes são midiáticos. Você vê aí a pasta de dente, o creme dental, que ele vai deixar seus dentes brancos. Isso é 100% mentira. Você vê a propaganda, dente lindo. Propaganda, você vê, aí você acredita naquilo, compra aquele produto e não passou num profissional para se consultar, para saber se aquilo realmente é verdade. Porque às vezes a marca ela tá querendo vender aquele produto. E às vezes nas letras miúdas ela fala que realmente não vai clarear seu dente. Ele vai só dar uma polida no seu dente. Mas se você passar num dentista, ele vai te falar, não, isso aí não funciona. Isso aí vai até ser prejudicial ao seu dente. Então, eu queria ver se para vocês também existe alguns mitos na área de vocês que é importante consultar um profissional em vez de ficar escutando o que vê na internet, o que vê no comercial. Isso daí é muito engraçado, que eu volto que a gente começou nessa conversa, né? As pessoas só procuram para apagar incêndio, né? Então seria muito mais fácil, eu quero correr, deixa eu procurar uma assessoria, quero fazer um treinamento de força, ganhar massa muscular, vou procurar um profissional habilitado, que tenha conhecimento para estar me auxiliando. Não. O que mais vem?
pessoas que vêm na assessoria porque começou a correr, se machucou, ficou 3, 4 meses parado, e aí você tem que fazer um trabalho de recuperação para depois começar o treinamento físico propriamente dito daquele indivíduo. A pessoa viu a dieta milagrosa e aí ela perde ali 20, 30 quilos de um mês para o outro. E ela reclama que ela está extremamente flácida, que os músculos dela não estão rígidos, que não estão bacana, e aí vem procurar o profissional. Um mito clássico que tem na educação física que eu vejo é o tênis. O pessoal fala assim, não, para eu começar a correr eu tenho que ter o tênis o melhor do mundo. Putz, eu não corro bem, eu acho que é porque meu tênis tá... Eu tô com canelite, eu acho que é porque meu tênis é ruim. Deve ser o tênis. Deve ser o tênis. E não é. A pessoa acha 10 mil problemas. Agora, se ela tiver um professor de educação física e falar o porquê que... Aí ele vai falar o porquê que você tá tendo canelite. Você tá tendo canelite porque você não fortalece a sua musculatura, porque isso, porque aquilo. O Brito vai saber falar melhor que eu. Mas existem mitos, eu acho que em tudo, né, Brito? E outra coisa também que eu vejo muito, eu até estava conversando isso ontem com um aluno, como uma atitude dessa impensada traz uma consequência tão grande. Então, muitas vezes o aluno, ele se machuca sozinho, aquela lesão, ela se cura, só que a gente tem um sistema de proteção do nosso corpo, que a gente entende como dor. E a dor é uma professora que ela molda o gesto motor para proteger o nosso corpo. E muitas vezes vem o aluno já com esse processo, e aí ele está com uma ideia completamente distorcida do assunto. Por quê? Ele já passou meses com dor. Então ele está na cabeça dele aquele catastrofismo. Eu nunca vou melhorar dessa dor. Isso aqui nunca vou ficar bom de novo. Putz, vou ter que viver com isso para sempre. Quando ele vai fazer uma atividade, por exemplo, tá com uma dor no joelho, ele vai começar a correr, ele fica com uma hipersensibilidade, ele fica prestando atenção no joelho dele, falando, pô, será que vai doer? Cara, só o simples fato de você criar essa hipótese, o seu sistema parasimpático, né, que você citou, ele vai fazer doer porque ele quer proteger o teu corpo. Para que o seu corpo, o entendimento ali bem por cima, né? Para que vai gastar tanta energia e desgastar aquela articulação se ele pode te dar um estímulo de dor e você simplesmente não realizar essa atividade física? Então, e aí você tem que fazer todo um trabalho que entra a área que eu gosto muito, que é a psicologia esportiva, para que o aluno entenda que aquela lesão ela já não existe mais e a causa daquela dor hoje já não tem mais nada a ver com o princípio inicial. E eu acho que na ansiedade e na boca a gente tem alguns exemplos bem parecidos, né? Que entra até com uma questão psicossomática, né? Uma dor emocional que impacta no corpo, vira uma dor física. É legal que a gente só fazendo um gancho aqui, né? Então, a gente está falando muito aqui da saúde como uma estratégia até de alta performance. Que a gente escuta muito falar de alta performance de um jeito muito exagerado da coisa e insustentável, né? Então, aqui a gente está falando de alta performance e saúde, né, de uma forma real. E a gente está diante de profissionais que passaram por situações de alta performance até extrema, né? De um lado aqui, por exemplo, o Brito, ele fez 5 anos de AMAN, ele depois vai contar um pouco, mas hoje é capitão do Exército, né? Tem a carreira. O Souza, ele estudou odonto na USP, né? Ele teve que conciliar a USP com o Exército, né? A tropa como tenente. Então, 2 profissionais que a gente está falando aqui que tiveram que passar por situações extremas, uma alta performance, alto nível, assim, para chegar onde chegou. Resultados, né? Que com certeza exigiram muita preparação, muito esforço. Com certeza tiveram momentos que pensaram em desistir ou não. Vamos entender um pouco mais agora sobre isso, né? Mas deixando esse recorte aqui, acho que é legal a gente ir para esse lado agora, porque tem, conectando com o assunto que a gente está trazendo, muitas fórmulas sendo vendidas aí nas redes sociais de como conquistar as coisas, de como alcançar o sucesso e tudo em um final de semana, em uma imersão, né? E isso está se conectando com tudo que a gente vem falando aqui. Então, acho que seria legal conhecer um pouco da história de vocês, né? As pessoas conhecerem, para entender um pouco também o que fez chegar até a profissão de vocês de hoje, como que foi um pouco dessa trajetória até aqui.
E não sei se alguém puder começar contando um pouco disso. Tá bom, vou começar então. A minha história, eu tenho orgulho demais. Então, ela tem origem aí de um casamento de um soldado da polícia com a professora do ensino fundamental. Meus pais que são referência, assim. Um beijo, um abraço para eles, Adriana e José. E eu acabei nascendo aqui na capital e por conta do trabalho do meu pai, eu fui morar no litoral, em Caraguatatuba, no litoral norte. Quem não conhece, dou essa dica aí, muito bom. A gente tá conhecendo o nosso estado, né? Nossas praias que são lindíssimas ali do litoral norte. E meu pai, por coincidência, é resendense. Então ele nasceu na cidade de Resende, onde é a Academia Militar das Agulhas Negras. Então, para quem não conhece, o nosso público militar ali já mais familiarizado, mas hoje a porta principal, a única porta, né, para o oficial combatente bélico de carreira é SPSEX EAMAN, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e Academia Militar das Agulhas Negras. Então, desde 1992, o concurso é direto lá para a SPSEX, onde eu prestei em 2012, consegui lograr êxito ali com 17 para 18 anos. Então você tem um ano de curso lá em Campinas, onde você aprende o básico do Exército, que é bem semelhante também do CPOR, ali onde você tem o primeiro contato verde-oliva, né? Aquela pincelada militar. Para quem é veterano aí, é bem próximo do internato, daquele período básico ali de instrução. Só que dura um ano. Depois faltam 4. O aluno ele conclui e aí ele é transferido, ele vai lá para Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras, onde ele faz o curso 4 anos. Eu sou oficial de infantaria, né? Então, na época ali no começo do segundo ano, você escolhe a sua especialidade dentro do Exército. E depois que eu saí, eu já tinha uma vivência boa no esporte, então continuei lutando judô. Sou faixa preta de judô, lutei as principais competições militares e nacionais. Então isso daí... Inclusive eu presenciei você sendo campeão pelo CMSE. Sim, a gente 2022, ganhou a última Olimpíada. Foi cancelado no ano passado, então a gente ainda os atuais campeões. Ainda não perdemos esse posto. Mas tudo isso, como você falou, e é um processo, traz a maturidade que a gente tem hoje para abordar as situações profissionais que a gente tem. Dentro do Exército tem um processo seletivo que é bem difícil, né? São poucos oficiais, são cerca de 30 oficiais que são selecionados por ano para fazer o curso de Educação Física. E eu tive a felicidade de ser selecionado isso daí, nesse processo seletivo, e fazer o curso de Educação Física no Exército. Então, pouca gente sabe, quem trouxe a atividade física, a metodologia para o país foram os militares lá na Missão Francesa, há mais de 100 anos. E foram instituídas aí, tem uma briga, né? Qual é a escola mais velha, se é a Escola de Educação Física do Exército ou se é a Escola de Educação Física da Polícia Militar, mas é uma discussão saudável. Mais velha não, mais antiga, né? Mais antiga, melhor dizendo, né? Mas eles chamam, inclusive, a da polícia de velha escola. Um abraço pro pessoal também da Escola de Educação Física do Exército e da PM, que também tem uma proximidade muito grande, e eles fazem um trabalho espetacular lá. Fizeram uma pista de atletismo sensacional, mas imitaram da SFX lá do Rio de Janeiro, né? Eu perguntei ali, principalmente na época quem estava à frente era o Capitão Pani, agora o Capitão Tenório também. Perguntei onde eles iam construir o Pão de Açúcar, né? Já que o Pão de Açúcar fica dentro da SFX, onde que ia ter lá na Escola de Educação Física da Polícia. É um detalhe, né? Mas eles substituíram bem, é o panelão ali que tem, bem parecido. E pude fazer o curso, então um curso que é bacharel, então foi minha segunda graduação. Quando a gente sai da Academia Militar das Agulhas Negras, a gente também sai em bacharel em Ciências Militares. E ganhei mais uma responsabilidade, que é o planejamento, condução e fiscalização do treinamento físico militar. Então eu sempre falo isso daí. Então eu sou o cara chato lá que fica sempre prescrevendo. Quando você, que é veterano, estava fazendo as atividades físicas, sempre aquilo ali era planejado. Normalmente tem um que a gente chama que é o calção preto, né? Que é justamente quem se forma na SFX.
E a gente acaba utilizando um uniforme um pouco diferente, o calção preto, o tênis branco ali, em vez do calção verde e o tênis preto normalmente que o restante da tropa utiliza. Mas para identificar ali o profissional de educação física, que ele vai ser a referência, né, da atividade quando ela está sendo executada. E quando eu retornei para São Paulo, tive mais essa responsabilidade. E é muito bacana poder agir diretamente na vida das pessoas. Isso foi uma coisa que mudou a minha vida completamente. Trazer mais saúde e qualidade de vida. Isso aí eu sempre falo para todo mundo. E foi um convite de um outro veterano, o Tenente Victor, né? Que ele saiu. Legal. E um abraço também, que trabalha comigo. Ele e a nutricionista Juliana Luciano também. E ele fez o convite para mim. Poxa, a gente faz um trabalho tão bacana aqui dentro do quartel. O que acha da gente atender outras pessoas para estar ajudando na saúde e qualidade de vida? Então já são 4 anos já a gente trabalhando junto. Isso daí é muito bacana. Já atendi mais de 200 alunos aí. Tenho alunos hoje em 13 países diferentes. E poder trabalhar na vida de cada um, trazendo um pouquinho mais de saúde, qualidade de vida e também de autoconhecimento para cada aluno, eu acho que é realmente a minha missão ali, para estar colocando um tijolinho a mais ali na nossa sociedade. Acho que isso aí é fundamental e eu tenho muito orgulho do que eu faço. Legal demais. Bom, então, contar um pouquinho da minha história, né? O início, né? Minha família, por parte de pai, veio do Nordeste e por parte de mãe veio do Paraná. Então, meus pais se conheceram. Até quando eu era criança, a gente morava num bairro bem humilde, em Osasco, aqui em São Paulo. E batalharam demais para me criar, né? Então, meu pai era motoboy, minha mãe foi office boy. Aí chegou um momento que minha mãe tinha um sonho de abrir uma loja, né? Isso acho que não tinha nenhum ano de idade quando ela abriu a loja. E foram batalhando. Batalhando. Eu nunca fui o melhor aluno, sempre era da galera do fundão. Bagunçava pra caramba, mas assim, eu tinha facilidade pra aprender a matéria. E quando eu fui pro ensino médio, tinha uma escola que todo mundo falava bem, né? Que era a ETEC. Fui prestar o vestibulinho, né? Na época, que era a matéria do ensino fundamental. Aí eu falei, já que o pessoal fala bem, eu vou estudar. Aí comecei a estudar. Aí estudei ali, nem me lembro, mas acho que eu fiz quase que todas as provas que eu achei na internet da ETEC e acabei conseguindo passar. Aí foi aí onde que eu entrei ali. A ETEC é uma escola pública, né? Mas eu tinha professores ali que eram professores que davam aula em cursinho. Então eu comecei a ter um sonho de entrar na faculdade, né? Eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, mas eu tinha um pouco de facilidade com matemática e eu falei assim, vou fazer um ensino técnico em edificações. Aí falei assim, eu acho que eu vou ser engenheiro civil. Fui fazer lá meu curso técnico em edificações. Odiei. Só terminei, hoje eu sou técnico em edificações, mas só terminei porque eu tinha lá... Começou, tem que terminar. Meia dúzia, né? Tinha uma menina lá na minha sala que quase fazia todos os meus trabalhos. Tudo que eu tinha que entregar de lição, ela fazia. Então, resumindo, assim que eu terminei o técnico. A importância das pessoas que estão ao nosso lado, né? Aí, beleza, terminei o técnico em edificações e terminei a escola, né, ETEC. O técnico em edificações também tive que prestar outro vestibulinho. Então eu falo que eu sou meio que tudo que eu fiz de importante foi meio do ensino público, né? Eu primeiro estudei na ETEC, aí fiz um técnico em edificações, foi público também. E aí tinha um professor meu do ensino médio que ele dava aula em um cursinho público, no ITB, que é em Barueri. Eles têm lá um ensino público forte também. E aí ele falou, ali é um cursinho legal e tal. Nessa época eu trabalhava com a minha mãe na loja. Aí eu falei,
E os cursinhos eram caros, né? Ângulo, Objetivo, são cursinhos que são caros. E como eu não era um tão bom aluno, minha mãe ficava meio assim de pagar a escola, de pagar o cursinho. Falava, putz, eu vou pagar o cursinho pra esse moleque, ele nem pra escola vai direito. Eu vou pagar o cursinho pra ele, ele não vai levar a sério o cursinho. Eu falei, então eu vou entrar no cursinho público, vou estudar, porque se eu não fizer faculdade agora, eu não vou fazer nunca, e não vou ser ninguém na vida. Aí estudei e consegui passar nesse vestibulinho pro cursinho público. E no cursinho público eu tinha a ideia, né, que eu não conhecia ninguém que estudou na USP. Nunca, sei lá, não era da minha realidade as pessoas que estudavam na USP. Apesar de ser uma faculdade pública, querendo ou não, quem estuda, quem consegue passar no vestibular, são gente que veio de escola boa. A estrutura acaba impactando no conhecimento. Aí eu falei, meu sonho era passar numa federal. Falei assim, eu vou passar numa federal qualquer e vou seguir minha vida. E nesse mesmo período que eu estava prestando para entrar na faculdade, porque eu estava querendo entrar no cursinho, eu decidi fazer odontologia como? Minha mãe já passava no dentista há anos, e eu fui lá, passando uma consulta com ele, não lembro o que eu fui fazer, acho que fui fazer uma limpeza, e conversando com ele, me interessei pela área de odontologia. Aí, ele me chamou para acompanhar uma cirurgia com ele. Ele falou assim, putz, então, gostou? Vamos acompanhar uma cirurgia comigo. Aí, na cirurgia, brilhou meus olhos. Eu vi ele... Foi uma cirurgia que ele extraiu, acho que 4 sisos. Aí eu falei, putz, isso aqui, com a odontologia, eu vou conseguir tudo que eu queria pra minha vida, que era melhorar a vida das pessoas, oferecer ali saúde, ter um trabalho que me desse liberdade, que eu tivesse horários marcados com o paciente. E também eu sempre quis ter meu negócio próprio, né? Então era uma profissão que unia tudo. Aí eu falei, então vou começar a estudar no cursinho aqui pra faculdade de odonto. Aí comecei, queria porque queria prestar e passar numa federal. Porque eu nem pensava em USP, né? Aí eu, tirando minha carta de habilitação, tinha uma menina na minha frente, sempre com mulheres histórias, né? Hoje eu sou casado, mas... Eu não ia falar nada disso, né? Marina de olho. Aí tinha uma menina na minha frente, tirando a habilitação também. Aí eu comecei a bater papo com ela despretensiosamente. Tava batendo papo. Lembrando que a gente tá falando de anos atrás, tá? Pra Jardim não se assustar. Batendo papo. Aí ela falou assim... Eu perguntei o que ela fazia. Ela falou, eu estudo na USP. Aí eu... Essa menina tá no mesmo lugar que eu. Fazendo as mesmas coisas que eu. Não tem nada de diferente de mim. Por que ela passou e eu não posso passar? E aí que me veio o insight. Falei assim, eu posso estudar lá também. E aí isso deve ter sido eu fiz 18 anos em fevereiro e já logo fui tirar a carta. Então deve ter sido em março, assim, em abril. Aí eu comecei a pegar pesado pra estudar na USP. Falei assim, eu vou passar na USP. Se tem gente que estuda lá, eu posso estudar. Aí estudava em torno de 10, 12 horas por dia. Eu acordava, aí eu falei pra minha mãe que eu não ia mais trabalhar na loja a partir desse momento. Aí eu acordava de manhã, estudava, parava pra almoçar e ir na academia, estudava, ia pro cursinho e estudava de novo. Por quê? Eu cheguei no cursinho, como eu tinha estudado em escola pública, até que é uma escola boa, mas na época que eu estudava lá, e isso vai muito de direção e etc., tinha muitas aulas que a gente não tinha matéria, o professor dava do jeito que queria. E então eu chegava no cursinho e tinha matéria que eu não fazia a mínima ideia que eu deveria ter aprendido. Chegava e falava, nossa, isso aqui eu tinha que ter aprendido em geografia. Você tá naquele nível que você não sabe nem qual é a dúvida. Exatamente. Quem sou eu? Eu falei, isso aqui faz parte da matéria de geografia, eu nem sabia que isso fazia parte do contexto de geografia. Isso é uma coisa, por exemplo, sei lá, que eu tinha que aprender sobre botânica em geografia. Eu nem sabia que eu tinha que aprender sobre como funciona uma flor, a árvore, etc. Enfim. Aí cheguei e continuei, né, estudei e consegui passar na USP. E como eu já estava estudando para o vestibular e eu tinha que me sustentar de algum jeito, né? Eu falei, putz, eu preciso arrumar um emprego. E aí, conversando com um amigo meu, que era um ano mais velho que eu,
Ele falou, putz, já que você vai prestar vestibular, vai pra faculdade, eu tentei CPOR ano passado, não passei. Não passei na prova, mas o cara me explicou como é que era. Se você estivesse fazendo faculdade, você consegue conciliar a faculdade com o CPOR, você vai conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Você depois, se você tiver um bom desempenho, você vai conseguir ser tenente. E aí tem uma condição lá no exército melhor. Aí eu falei, putz, então, Uma oportunidade. vou tentar isso aí. Não fazia a mínima ideia. Ninguém da minha família era militar. O único militar que eu tinha, assim, mais proximidade era meu tio, que foi recruta em, sei lá, 1900 e... Sei lá, ele nasceu em 71, então ele foi recruta em 1990. Sim. E aí, enfim, eu falei, vou tentar. Como eu tava estudando pra faculdade, eu já tinha ali eu já sabia fazer prova, já tava estudando bastante. Então eu falei, vou focar na parte física. Aí eu brinco, né, até com meus soldados. Eu falo assim, tudo é preparo. Naquele tempo eu perguntava exatamente tudo que tinha que fazer. Aí eu falei, até o alongamento eu treinava. Me falaram que o médico ia mandar eu botar a mão no pé pra fazer o alongamento. Eu falei assim, putz, será que vão me reprovar se eu não conseguir encostar no meu dedão do pé? Eu vou treinar. Eu ficava lá treinando, alongamento. Corrida de 12 minutos, barra, não sei o que, pulo, salto. Eu ficava saltando no sofá de casa, botava um colchão no chão e ficava pulando. Eu falei, eu vou treinar tudo, não vai ter um cara que vai me tirar. Só vão me tirar se... Muita gente falava que só passava no CPOR quem conhecia alguém, etc. Sim. Eu falei, se eu for um dos primeiros, não vai ter quem me tira. Se eu for o último, talvez eu vou ser eliminado e vai entrar um cara que conhece alguém. Mas se eu for o primeiro, como é que esse cara vai me tirar? Não vai me tirar. Eu falei, então é isso que eu vou ser. Aí, cheguei. Aí foi assim, eu participei do processo seletivo, né? Na verdade, na junta militar, o cara chegou pra... Eu cheguei pra me alistar com a minha documentação, ele falou, você quer se alistar, quer servir? Eu falei, quero ser do CPOR. Ele falou, não, cara, calma, não é aqui que a gente separa. Calma, jovem. Tem um processo. Aí cheguei na CS, né, na comissão de seleção, que é onde encaminha todo mundo da junta. Aí o cara, entrei na fila, tinha um soldado lá organizando a fila, eu, cara, onde que é a fila pro CPOR? Eu tenho que entrar aqui? Como que funciona? Todo mundo eu falava, se eu vi um cara de farda, eu falava que eu queria ir pro CPOR. Aí chegou um cara que falou assim, meu... Tô de saco cheio, vou encaminhar esse cara pra lá. Me encaminhar. E aí foi isso. Eu consegui levar o CPOR junto com a faculdade, né? E é importante colocar também que também tem um processo seletivo para entrar no CPOR, né? Sim. E esse mito por trás de alguém coloca para dentro não existe também, né? Não, Eu já ouvi falarem sobre isso também, mas... A gente sabe bem, né? No CPOR... É um processo seletivo longo, assim, não sei como foi na sua vez, né? Mas a gente chega lá, faz o teste físico, passa por várias entrevistas, normalmente o recruta passa por uma entrevista, toda vez que eu ia lá tinha uma entrevista, ele fazia várias perguntas pra mim, aí faz uma prova inicial, que são 10 questões, aí depois faz uma prova longa, que aí é como se um vestibular fosse, aí eles até pegam, pra quem quer estudar pro CPOR, né, a dica... Pelo menos no meu tempo, era fazer as provas antigas da SPSEX, que eles pegam as questões do vestibular da SPSEX de vários anos e fazem uma mistura ali e fazem a prova. Eu queria destacar nessa seleção aí, como muitas vezes as pessoas elas querem deturbar, né, a história e falam, não, só é o cara que tem peixada, né, que a gente chama. Sim. Que vai entrar porque... O cara que tem dinheiro. Porque, quem fez CPOR foi fulano de tal, que hoje é presidente de tal empresa, que hoje é médico e tal. Mas eu queria destacar que, na verdade, é o inverso. A seleção é tão bem feita que, naturalmente, aquele indivíduo ele vai se destacar na sociedade. E o seu CPOR, acho que ele tem uma função importantíssima, que é impulsionar esse indivíduo ali a conquistar esse objetivo. Então, se hoje a gente está sentado aqui... É verdade. Se deve a isso, por exemplo. Sim, não. Alguém que realmente é diferenciado, que passou nesse processo seletivo. E, de certa forma, o CPOR também mudou a vida dele. Tá mudando a vida de todo mundo aí.
E hoje está fazendo essa conexão aí de veteranos e militares. E às vezes as pessoas acham que entrar no exército é uma coisa ruim, né? Toma Uhum. como algo negativo e tal. E eu acho que entrar como temporário no exército, assim, como de carreira, não tem dúvida que vai mudar a vida do cara, porque é a carreira que vai seguir pra vida dele inteira. Mas entrar como temporário, tanto no CPOR, mas entrar como soldado recruta, muda a vida da pessoa. Eu acho que isso aí se todo mundo tivesse a oportunidade de entrar no exército, o exército, às vezes, a visão geral da população ia mudar. Porque o recruta, que muitas vezes não enxerga oportunidades, no exército, ele tem a oportunidade de um ano ali de engajado ganhar quase que R$ 2.000 ali, em torno disso. E aí é o que eu falo pro meu soldado, né? Assim, com 19 anos você tá ganhando 2.000 e pouquinho, vamos supor. Se você andar na rua, nosso quartel é aí perto da Brigadeiro, né? Fala, sobe a Brigadeiro. Olha ali o frentista, o cara que trabalha na loja, o cara que trabalha isso, o cara que trabalha daquilo. O porteiro do prédio. Esses caras, todos eles, todas essas profissões, ganham menos que você. Ou ganha igual. Isso ele teve a oportunidade com 19 anos. E se ele fizer um curso de cabo, fizer um curso de sargento, ele tem a oportunidade, às vezes, de mudar a história da família dele. Mudar a vida, mudar a história. E, além disso, ele vai estar no meio... Assim, o cara que ele faz um curso de sargento, ele não só é importante para a questão aquisitiva, mas ele entra num meio de pessoas que tem mentalidade vencedora. Então, eu acho que isso é importante pra gente que é tenente, por exemplo. Sim. A gente entra por exemplo, querendo ou não, não é só entrar no CPR que você vai sair tenente, né? Você tem que ser um dos melhores colocados. Sim. E É um universo bem seletivo. é um universo seletivo. Então, a gente entra como tenente, a gente entra num círculo de gente que pensa pra frente. Ou no círculo de oficiais que pensaram ali em mudar a história deles, prestando uma prova, prestando um processo seletivo e entrando como oficial de carreira. Ou militares que foram do CPOR e quiseram, mais que tudo na vida, ser um dos primeiros colocados para ir pra tropa. E como eu falei do recruta, o recruta ele entra ali no meio dos sargentos que ou prestaram concurso para ser sargento de carreira, ou foi do meio daqueles 140, 120, 130 recrutas que incorporaram, foram um dos poucos que tiveram a mentalidade e a disciplina que a gente falou lá no começo para conseguir chegar lá e ser sargento. Então, muito mais do que uma questão financeira, né? Você se esforçar, entrar o exército, ele te dá oportunidades de você estar ali no meio de pessoas com a mentalidade vencedora. E estar ali no meio de pessoas com mentalidade vencedora só te leva pra frente. É isso. Não, e essa mentalidade vencedora, ela tem muita garra também, né? Uma coisa que eu achei legal colocar a gente coloca muita desculpa até pro sucesso das outras pessoas, né? Ah, ele alcançou aquilo por conta... Foi indicação, foi dinheiro, foi pechada, foi talento. Até às vezes, até o talento tem uma magia por trás, né? Pô, você vê um jogador que joga muito e fala, ele é talentoso, daí é um dom. Então, é sempre colocando algum motivo para justificar aquele sucesso, algum motivo para não justificar a nossa dificuldade. Então, mas por outro lado, as maiores conquistas disso que a gente está falando tudo, vem do esforço. Não é segredo, né? Não é talento, é esforço, é disciplina, é o meio, são as pessoas que estão do nosso lado, né? Você bateu no ponto agora que eu acho que que a gente sempre tem que estar falando. Como o meio influencia aquele indivíduo. Então, na minha realidade ali no treinamento físico, eu sempre falo, poxa, começou a treinar, você tem que ficar incentivando que as pessoas ao seu redor tenham essa vontade e comecem a fazer. A disciplina, ela não cai do céu de um dia para o outro. Aquela pessoa que treina 6, 7 vezes na semana, ela começou treinando uma vez na semana. Ela começou muitas vezes pelo exemplo. Souza aqui, eu conheço a família dele. Mãe dele, corredora. Corre aí quantos anos a São Silvestre. A gente sempre se encontra lá, né, nessas atividades esportivas.
Então, como o meio influencia na parte positiva e negativa? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso daí, porque muitas vezes a pessoa ela tá na bolha dela, tá naquela realidade e ela não consegue enxergar como, às vezes, uma mudança de companhias e ambientes pode ser tão favorável para essa pessoa. Sim. Então, só reforçando que é Brasil na escuta, tá? Não é Brasil fala. Brincadeira. Sabe o que eu ia até falar, só para não... que tem a ver com o que você jogou agora, né? Uma das coisas, além do dinheiro, do militar, o Souza tá falando do soldado e tudo, que me veio que conecta com o que você falou agora do meio, é que o militar, ele tem toda uma estrutura em volta dele, né? Então ele tem acesso a tudo que a gente está falando aqui, saúde bucal, ele tem acesso ao dentista, saúde física, ele tem acesso a diversas profissionais da saúde, ou profissionais da educação física. Saúde mental, ele tem acesso à terapia, tem acesso ao serviço hospitalar, né? Então o militar ele ainda tem essa rede, esse suporte integral que a gente está trazendo aqui, diversos exemplos, diversos raciocínios de como o uso dessa rede profissional ela é impactante para a nossa vida, para as nossas conquistas, para os nossos relacionamentos, para os resultados que a gente espera, né? Para mudar a vida até, às vezes, de uma família. Então, eu gostaria de pontuar isso, né? Primeiro, para puxar o gancho do Souza, que além do salário ainda tem essas questões, e a questão do ambiente, né? Que você falou, que eu acho sensacional também. O quanto, de fato, a psicologia social, ela explica, né? O quanto a gente é afetado pelo ambiente. Por exemplo, tem uma pesquisa bem tradicional para trazer esse raciocínio, que é bem rápido, que é assim, tá lá um hospital fake, né? No hospital fake não, ali tá tendo um ensaio, um estudo clínico, né? Só que algumas pessoas que estão no hospital não sabem disso. Então tem lá umas 2 pessoas esperando na fila de espera do hospital, e aí entra outras pessoas na cena, e aí tem um alarme. Toda vez que toca esse alarme, a maioria das outras pessoas que estão lá e estão dentro desse ensaio, elas levantam. E aí o alarme sai e elas abaixam. Aí a pessoa que não está dentro do exercício, que não sabe disso, ela, na primeira vez que isso acontece, ela olha assim e fica meio se sentindo estranha, sabe? Ficando só eu sentado e toda vez que toca um alarme, todo mundo levanta. Aí depois acontece de novo. Aí todo mundo levanta, aí na terceira vez toca o alarme, a pessoa levanta também. Ela vai no automático, tá todo mundo levantando, eu vou levantar. Porque você entende que é adequado levantar, porque está todo mundo levantando. Então, se a gente está num ambiente em que está todo mundo fazendo uma coisa, a gente tende a normalizar aquela coisa. Uhum. Então, é muito importante a gente selecionar as pessoas que estão à nossa volta. Se está todo mundo sempre reclamando, falando que não é possível, falando que a vida é muito difícil, tudo é caro, não dá para treinar, não dá para dormir porque eu tenho que trabalhar, não dá pra, tudo não dá, tudo sempre olhando para o problema, nunca para a solução. A gente tende a ficar assim também. A gente tende a absorver isso das pessoas que estão à nossa volta, né? E isso daí é engraçado, né? Porque é tudo questão de perspectiva, né? Então, quem é militar já passou pela caserna aí tem, acho que o mesmo reflexo, né? Encostou em um canto ali, às vezes tem sono, começa a dormir e as outras pessoas ficam indignadas. Nossa, como você consegue dormir em uma cadeira de avião? Cara, não tô molhado, não tô passando fome, não tô com frio, eu tô muito bem para estar dormindo, né? Até valoriza pequenas coisas. Né? Exatamente. E você falou que o militar tem acesso a tudo, né? Assim, todo o apoio psicológico, físico, tem saúde odontológica, médica. E eu acho que, assim, a gente estava falando de ambiente, né? A gente está num ambiente que as pessoas estão atrás de cuidar da saúde, melhorar o preparo físico, melhorar ali as relações, correr atrás da carreira, correr atrás de melhorar. Assim você progride na vida. Agora, se você está num ambiente que você só está pensando em beber, acabar com a sua saúde, tá pensando em festa, tá pensando em só, às vezes, sair, ir pra balada, etc., nunca sua vida vai pra frente. Você pode tentar de tudo. Então, o gancho que eu queria trazer, né? A saúde, ela tá ligada 100% até a busca pela saúde, né? Até no seu profissional. Quanto mais você busca cuidar de coisas boas, cuidar do seu corpo, cuidar da saúde, pense em coisas boas, isso melhora no seu profissional, melhora em todas as áreas da sua vida, melhora no seu relacionamento, melhora em tudo. Então, se rodear de pessoas boas, ter isso em mente, isso a gente procura, né? A gente sempre busca e tem amizades
mais ou menos parecido com a gente. Então, se a gente começa a se cuidar, começa a treinar, começa a cuidar da saúde, começa a ter uma mentalidade, tentar ali ter uma mentalidade de crescer na vida, você vai atrair ao seu redor pessoas assim. Agora, se você só quer ir em festa, só conversa sobre qual é a mulher que você ficou ontem, só conversa sobre qual é a balada que tem amanhã, só vai atrair gente assim. Às vezes quem falar de saúde no meio dessa galera vai ser humilhado, vai ser humilhado, vai ser o cara que tá errado ali. É o chato. É o chato. Ah, não vou beber hoje porque eu vou treinar amanhã, porque eu tenho uma corrida amanhã. O cara já é o... Ele já... É verdade. Acho muito legal a gente trazer com tanta transparência esse assunto, né? E também, assim, tem certas coisas que a gente vai adquirindo com o tempo, né? O repertório ele vai sendo construído de acordo com as nossas vivências. Então, às vezes a gente vai vivendo, a gente faz uma coisa, a gente sente a consequência dessa coisa, a gente vai entendendo, pô, esse daí não é o melhor caminho, né? A gente adapta, se molda a partir das consequências, a gente desenvolve o nosso repertório e segue em frente. Só que, às vezes, para algumas pessoas, seguir em frente fica mais difícil. Às vezes, algumas pessoas é como se fosse aquele disparo do revólver com uma munição só. A gente não sabe se a munição vai sair ou não, né? Então, é nesse sentido, assim, nem todo mundo é igual. A gente tem nossas individualidades. Então, assim como existem, por exemplo, as limitações, e vocês sabem muito bem disso, as limitações físicas, de doenças físicas, também existem doenças psicológicas, existem transtornos psicológicos. Então, às vezes a gente até... Um gancho disso, a gente respeitar um pouco o limite de cada um, porque às vezes a gente fica meio que insistindo que as pessoas façam às vezes coisas, quando a gente está em grupo, né? A gente está num grupo, sei lá, a pessoa, vamos supor que está num grupo e a pessoa não quer beber. E é uma cultura meio que brasileira o beber. Então, quem não está bebendo está errado. Às vezes até o garçom, tá todo mundo falando para beber, a pessoa falando, não quero não. Aí chega o garçom, pô, não vai beber não? Aí chega uma pessoa da outra mesa e fala, bebe aí, divide o drink. Então, mas às vezes existe esse universo, que até hoje em dia eu também trabalho nesse meio, que é, por exemplo, a dependência química. Então, às vezes, a gente está sendo... Pô, é muita sacanagem a gente querer forçar uma coisa... A pessoa tiver a gente não sabe o que está por trás das intenções. E a gente nem precisa saber. Às vezes tem gente que quer parar de beber simplesmente porque quer. Não é uma questão de dependência química, não é uma questão de doença mental crônica, que é o caso da dependência química, é uma doença mesmo. A pessoa só quer é desconfortável você falar que você quer fazer uma coisa em que está todo mundo querendo o contrário, né? A pessoa tende a querer pertencer àquele grupo. Então, acho que tem um pouco da gente deixar essa mensagem também, da gente respeitar um pouco o limite de cada um. Pô, se a pessoa não está querendo, não precisa forçar a barra, né? E um gancho sobre isso tudo que a gente vai fazer que vai ali gerar um ganho na nossa vida requer um esforço e requer abrir mão de muita coisa, né? Então, a gente estava falando de beber, às vezes a gente vai deixar de beber para conseguir isso. Eu vejo no quartel, principalmente, a gente tem alguns soldados e alguns cabos, todo mundo começa a fazer faculdade e acha que, putz, vou parar a faculdade porque não tô conseguindo isso, porque não tô conseguindo aquilo, porque não tô conseguindo fazer prova, porque não tô, porque por causa disso, por causa daquilo. Acha que não vai ter dificuldade, vê as dificuldades e para. Os problemas a gente tem que resolvê-los. Estou tendo dificuldade nisso, vou tentar resolver dessa forma. Perdi uma prova, vou remarcar, ou eu vou tentar tirar uma carteira de habilitação e entrar numa escala melhor, que às vezes é uma escala de motorista, ou vou tentar fazer um curso de cabo para melhorar. Então, às vezes, a gente esbarra em dificuldades na vida e a gente simplesmente desiste da dificuldade. E tudo que a gente melhorar, como eu falei, melhorar o condicionamento físico, tem uma dificuldade, vai ter uma dificuldade. Melhorar a saúde bucal, aquela rotina que o cara tem todo dia de, eu só vou lá e escovar os dentes mais ou menos, ele vai ter que melhorar, vai ter que colocar um novo hábito na vida dele e vai ter uma dificuldade. Então, tudo que você quer melhorar e vai causar ali um efeito benéfico, também tem ali o seu lado difícil da coisa. Eu vou complementar. Você aí que não tem um problema na sua vida, busque um hoje. Você tem que ter sempre um problema para solucionar. Exato. Quero fazer essa pós-graduação, quero fazer esse mestrado. Como é que eu vou fazer? Não tenho noção. Vou lá e vou me inscrever. Agora eu tenho um problema. Agora eu vou ter que estudar, agora eu vou ter que arranjar um tempo a mais
vai ser difícil achar tempo, mas o cara vai tentar Só que o tempo vai passar da mesma forma. e vai acontecer. E vai acontecer, A exatamente. gente tá falando, a gente veio falando, né, nos bastidores sobre girar vários pratos ao mesmo tempo, né? Que, Sim, malabarismo. que é aquele cara que fica girando pratos em cima, né? A nossa vida, se a gente focar só em uma coisa na vida, muitas vezes a gente vai ficar parado. A gente tem que girar pratos. E nossa vida é girar pratos, né? Tem que gerenciar a família, ter que gerenciar o trabalho, ter que estudar, Se a gente não tiver várias coisas para pensar, às vezes a gente abre até uma vulnerabilidade emocional. Sim. Certo? Porque a gente não tem objetivo nenhum, a gente vive uma vida sem... E eu pergunto ainda, qual foi a última vez, ou alguma vez que vocês começaram uma coisa na condição perfeita? Nenhuma. Nenhuma vez. Pode ter certeza que nenhuma. Você sempre começa do Se jeito você- que dá e vai melhorando É. no caminho, né? Isso daí é o que eu sempre falo para os alunos, para quem me procura para treinamento físico. Cara, começa, depois você vai ver como é que você vai fazer, mas começa. Porque se você ficar ali planejando, nunca vai sair. Eu trazendo ali pela ótica da luta, né? É engraçado quando você vai treinar em um local novo, você coloca a tua faixa preta ali, amarra. E eu falo que ela tem um peso muito grande. Mas que a faixa mais importante, a mais difícil de se conquistar, com certeza é a faixa branca. Porque primeiro passo, 95% das pessoas não dão esse primeiro passo. E aí eu sempre Verdade. falo, pô, o faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. É alguém que começou sem ter as melhores condições possíveis. E isso eu falo da luta, mas a gente consegue Colocar pra qualquer transferir coisa. pra qualquer Animal. coisa. Exatamente. E é o que você falou, começar é não desistir. O que você vê de gente que começa alguma coisa? Ah, comecei a fazer isso. Terminou, não. Começa a fazer aquilo, terminou, não. Comecei a fazer uma faculdade. Aí faz um semestre, não termina. Aí começa o ano, vou começar a fazer atividade física. Não termina. Até clareamento. Às vezes a gente fala, vou fazer um clareamento em casa, que a gente chama de clareamento supervisionado. Dou lá a moldeirinha com a seringa. Falo pro paciente, ó, todo dia você vai colocar esse gel clareador e vai passar 3 horas com ele. Chega na próxima consulta, fez? Não consigo fazer. Não consigo ter a disciplina de usar isso aí todo dia. Eu falo, cara, se você não consegue ter a disciplina de fazer uma coisa simples, tem gente que tem sensibilidade, tem gente que tem outros motivos. Agora, tudo na vida tem que ter a disciplina. Se não tem disciplina para fazer uma coisa simples, é difícil conseguir alcançar um resultado grande. É difícil. Se não tem disciplina para ir treinar lá com faixa branca todo dia, nunca vai chegar na preta, porque não tem jeito. E voltando para esse assunto, eu falo que tudo na vida é como se fosse uma luta, né? Porque ainda mais quando você tá mais velho, adulto, né? Chega a ser insanidade você colocar um kimono, começar uma luta, ir para um tatame onde todo mundo sabe brigar, menos você. E você vai lá todos os dias para apanhar. Não tem exceção. Você vai lá todo dia e vai apanhar. Só que acho que a mensagem e a resposta que esse processo traz na nossa vida é um ganho gigantesco. Eu sempre brinco que o camarada, para bater no faixa preta, ele tem que ter apanhado mais do que aquele atleta ali. Porque aquele atleta, ele apanhou muito, mas apanhou muito na vida dele. E a responsabilidade quando você vira referência, né? A gente está falando nas lutas aí, tem a referência da graduação. Você não pode se permitir, quando você chega nesse nível, a fazer uma coisa mediana. Então eu brinco muito com outros atletas, assim, que quando você entra no tatame, você tem que dar o seu melhor, porque às vezes tem um kohai, que a gente chama, né, um faixa colorida ali, e ele olha pra você e fala, cara, eu quero mostrar que eu tô no nível de um faixa preta. Então eu vou dar a minha vida para tentar derrubar ele, para conseguir mostrar que eu tenho capacidade para isso. E muitas vezes você tá ali, já fez a sua conquista, não tá com esse ânimo gigantesco de ter essa resposta, mas você tem que ter respeito e mostrar para ele ali Um exemplo. proporcionar
o melhor treino possível. Por mais que você queira lá no tatame para fazer uma movimentação, para só tirar a poeira, às vezes, do kimono. Aí você encontra ali um indivíduo, você vai o quê? Vai tolir aquele sonho? Você vai dar um mau exemplo? Não. Então é uma responsabilidade que acho que é gigantesca quando a gente tem em todas as áreas, né? Isso daí eu falo um caso específico, mas é em todas as áreas. Uma coisa que você falou que é interessante de não fazer coisas medianas, né? Então, eu estudei na USP, né? E a USP por alguns anos foi considerada a melhor faculdade de odontologia do mundo, né? E aí, a gente tem uma frase que é feita, mas eu sempre levo isso pra vida. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Se eu tivesse sonhado em passar na USP e tivesse passado em outra faculdade boa também, numa federal, não consegui lá, mas consegui aqui. Agora, se eu tiver sonhar em passar numa federal e não conseguir aquilo, eu sempre vou estar um degrau abaixo. Difícil você conseguir sonhar uma coisa e conseguir um degrau acima do que você sonha. Sim. Então, Entendi. Verdade. eu acho que assim... E tem gente que... A gente sempre tem que sonhar, né? E buscar o melhor pra vida. Se eu quero... eu sou dentista. Hoje eu atendo ali na Avenida República do Líbano. Que é uma boa avenida aqui em São Paulo, né? Se eu sonhasse em atender, sei lá, na periferia de Carapicuíba, não desmerecendo, mas se meu sonho fosse fazer isso aí, o máximo que eu vou conseguir é chegar lá. Sim, foi o limite que você estabeleceu. Que eu estabeleci pra mim mesmo. Então, tudo que a gente tem que fazer, eu falo, a gente tem que sonhar alto, vamos sonhar lá em cima. Se eu não conseguir atender lá na República do Líbano, eu vou atender ali na ruazinha do lado, um dia eu chego lá. Agora, se a gente não sonhar nisso, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Perfeito. Isso é uma coisa que direciona até muito das coisas que a gente falou hoje, de constância e pequenos passos. Uma forma de ajudar isso, né, que a gente trabalha até em terapia às vezes, porque a terapia é um trabalho de longo prazo, é um trabalho de pequeno passo. Toda sessão é uma sessão por semana, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho. É como se a gente fizer uma frase de efeito assim, é um passo por semana, aquela marcha de 1.000 quilômetros começou com o primeiro passo, né? Mas a marcha, a gente sabe onde a gente quer chegar, tem um destino, tem um itinerário, tem um planejamento. Então é isso, o que você está falando, né, o que a gente está falando, tem um pouco a ver também com filosofia de vida. Entendeu? Gente que pode chamar de objetivo central, de meta superior, cada um vai chamar de um jeito, mas saber para onde a gente está indo. Né? Que a gente vai dar pequenos passos, mas alinhados com um objetivo estratégico. Então, tem metas aqui inferiores, metas intermediárias e uma meta que está sustentando todas as outras. Então, será que as coisas que eu estou fazendo no meu dia, elas estão alinhadas com essa meta superior? Porque se cada coisa que eu estou fazendo tem a ver com uma coisa totalmente diferente, será que essa energia que eu estou aplicando, ela vai realmente construir algo? Né? Então, tem muito a ver com isso também, com o planejamento que a gente faz para as nossas ações. E um gancho das coisas que a gente falou aqui no final, que a gente está falando das esferas da vida, engrenagem e tudo, tem até uma simbologia que eu acho interessante. Assim, a gente colocar os dedos aqui como se cada dedo representasse um pilar. Né? Então, a gente está falando aqui saúde bucal, sei lá, saúde física, saúde mental, saúde social, né, vida social, cultural, vamos supor. Então, se eu tô com todos esses pilares bem estabelecidos, né, tô me dedicando nesses pilares, se eu tirar um só, ainda tem 4 para sustentar. Se eu tirar 2, ainda tem 3 para sustentar. Então, se eu tiver só com um pilar sustentando, se eu tirar ele, acabou. Eu vou perder a esperança, perder o ânimo, Então é isso, quanto mais pilares a gente sustentar nos nossos autocuidado, que acho que isso resume um pouco do episódio, né? Quanto mais os pilares de um autocuidado a gente sustentar, melhores condições a gente vai ter para liderar a nossa vida. Sim. E até faz bem para quem tá do nosso lado, né? Assim, uma vida saudável, uma vida... Cuidar da saúde mental, cuidar da saúde no geral, faz bem para nossa família, faz bem para quem a gente conhece, faz bem para quem tá do nosso lado, faz bem para quem a gente ama. Então, isso é até um gesto ali que, por exemplo, minha esposa, se eu não estiver bem, consequentemente isso vai refletir nela. Se eu não estiver bem mentalmente, se eu não estiver bem fisicamente, se eu tiver com algum problema de saúde, se eu tiver com dor de dente, se eu não cuidar direito dos meus dentes, isso vai refletir nela, porque ela vai ter que
me ajudar a cuidar desse dente que tá doendo, ela vai me escutar a noite toda reclamando, ela não vai dormir direito. Então, se cuidar, a gente tá cuidando de quem a gente ama também. Eu recebi na semana passada um outro veterano, amigo meu, que sofreu um acidente grande. E a gente estava conversando muito sobre isso. E uma das coisas que eu falei para ele, que eu gostaria também de falar aqui, é da gente se apegar nas possibilidades que a gente tem daqui para frente. Então, muitas vezes a gente fica se perguntando o porquê que isso aconteceu com a gente, por que eu não tenho as melhores condições, quando na verdade a gente poderia estar olhando e falando, o que eu consigo fazer com as condições que eu tenho hoje? E não sempre buscar o que a mídia, que a internet, né, traz bastante, que é as condições perfeitas, que, mais uma vez, a gente já falou, nunca vai existir. Então, faça o que você pode fazer com as condições que você tem atual. Tem até uma trend, né, que tá no Instagram esses dias. Primeiro você começa, depois você melhora. É verdade. Então, fazendo uma ligação com isso daí, eu acho que a gente está tentando trazer isso para a vida de cada um. Um dos princípios também militares, né? Você não abre mais de 3 frentes de batalha ao mesmo tempo. Então não adianta você assistir esse podcast. Nossa, eu vou consultar com o Brasil, vou cuidar do meu dente e vou fazer uma atividade física. Você pode colocar isso aí como uma meta final. Mas comece uma coisa de cada vez. Estabeleça aquilo que se torne um hábito na sua vida, que realmente faça sentido e seja de uma forma prolongada. A partir do momento que aquilo virou rotina, você abre uma nova frente de batalha, né? Então, se antes eu brinquei, né, de você criar um problema, é um problema. Você não pode criar 10 problemas ao mesmo tempo para você estar gerenciando, senão aí realmente a gente tem mais outro problema, né? É isso. Eu acho que é legal só pra gente encaminhar para o fim do episódio, mas ainda não terminando. Eu pensei em cada um dividir um pouco agora uma parte mais prática. Pensei, Souza, você poderia compartilhar assim, qual que é uma forma da gente ter cuidados com a saúde bucal, tal, essa parte odontológica, mesmo diante de um ano muito difícil, aí a gente falando das formações militares, assim, a rotina militar, que falta tempo, falta condições, como que faz esses cuidados aí da boca nesses momentos? Um paradigma que existe, né, e eu até falo isso para meus pacientes, mas é que a gente tem que escovar os dentes toda a refeição. Escovei os dentes, comi, tem que escovar os dentes. Na verdade, e quando, por exemplo, no quartel, que a gente tem uma rotina muito corrida, a forma correta de você, o mínimo, né, que você tem que fazer para ter uma boa saúde bucal, é escovar os dentes muito bem escovados, pelo menos uma vez por dia. Por quê? Porque a placa, ali o biofilme, né, para ele começar a ficar ruim na sua boca, para ele fazer mal para os seus dentes, em termos mais leigos, né, ele demora pelo menos 24 horas. Você vai ter uma cárie em meses ali com o biofilme ali, mas assim, ele começa a endurecer e a ficar de um jeito que você não consegue tirar ele com a sua escova de dente em 24 horas. Em torno disso, um pouco mais do que isso. Então, se você escovar muito bem os dentes uma vez por dia, você já vai ali ter uma boa saúde bucal. É o mínimo. É o mínimo. E o que você tem que fazer nessa vez, né? Então, a gente está falando aí de alguém que só tem pouco horário para fazer isso. Escovar os dentes utilizando técnica de escovação correta. Então, a gente aprende no mundo militar, né, que a gente tem que fazer as coisas sistematizadas. Para escovar os dentes é a mesma coisa. Muita gente, a gente às vezes até aprende a escovar os dentes com nossos pais como? Escova o dente um pouquinho aqui, escova o dente um pouquinho ali, volta lá e volta pro começo onde a gente fez de novo. E no mundo militar a gente aprende o quê? A gente passou por um lugar, vou fazer uma revista em você. Varredura. Eu passei por um lugar, eu já sei que aquilo ali tá limpo. Eu não vou passar de novo. Preciso passar 10 vezes ali. Então, para escovar os dentes, a gente tem que fazer de maneira sistematizada. Então, eu vou começar aqui com a parte vestibular, por exemplo, que é a parte de fora, aqui é essa parte da frente dos dentes. Então, eu vou começar lá do último dente,
Vou escovar lá 10 vezes aquele último dente. Por isso que a escova de dente tem que ser uma escova de dente pequena, cerdas macias, porque eu tenho que saber onde a escova tá. Então eu vou lá, escovo 10 vezes aquele último dente, 10 vezes o próximo, 10 vezes o próximo. 10 vezes... Cheguei, terminei, escovei toda a parte da frente dos meus dentes. Eu já sei que eu escovei, aquilo ali tá limpo. Vou pra oclusal, que a gente chama, que é a parte onde a gente mastiga, onde o alimento prende. Vou escovar também a mesma coisa. Então, se eu vou escovar os dentes uma vez por dia só, eu tenho que ter certeza que tudo tá limpo. Então tem que ter um sistema ali, tem que sistematizar aquilo ali. Fio dental, mesma coisa. Vou passar o fio dental. Tem que passar o fio dental em todos os dentes. Pra que serve o fio dental? A gente fala assim, fio dental serve pra tirar a carne que tá no meio do dente. Não serve pra isso o fio dental. O fio dental, ele serve pra você limpar a lateral do seu dente. Ali, aquele meinho do seu dente. A escova não chega lá, você não consegue chegar com a cerda da escova lá. Então, eu tenho que passar alguma coisa pra limpar o dente. O que é limpar o dente? Tem uma placa de bactéria que tá ali e eu tô desorganizando ela. Então, na hora que eu desorganizo ela, depois eu vou lá e passo a escova, aquilo ali vai sair da minha boca. Então, tem que passar o fio dental em todos os dentes. Então, cada dente, eu tenho que entrar 2 vezes com o fio dental. Entro no buraco, limpo. Vamos supor que são os 2 dentes do meio aqui. Entrei no buraco, limpei o dente da esquerda. Entrei no buraco de novo, limpei o dente da direita. Limpei toda a lateral dele. Então, às vezes as pessoas não tomam esse devido cuidado e escovam os dentes 4 vezes no dia e fica a área suja. Então, por isso que a gente fala, você tem que escovar os dentes quanto? Sempre que come. Por quê? Porque se você escovar os dentes 4 vezes por dia e cada uma dessas escovações, que você escova um pouquinho aqui, escova um pouquinho ali, escova um pouquinho lá, limpar uma parte, talvez no final do dia você vai ter conseguido limpar sua boca toda. Entendi. Então, é isso. É o cuidado básico. Escovar os dentes com a escova correta, cabeça pequena, cerda macia, usar um sistema para escovar os dentes, passar fio dental e utilizar uma pasta de dente que tenha pelo menos, que a gente chama de, você tem que olhar na composição dela, tenha flúor ali pelo menos mais de 1000 partes por milhão. E a cada 6 meses fazer uma limpeza. Com isso aí, se fizer isso aí, e limpar a língua, né? Escovar a língua, tem muita gente que não escova a língua quando escova os dentes, e aí fica aquela língua branca e a língua acumula ali bactéria que fica com mau cheiro, né? Muita gente às vezes tem mau hálito por causa da língua. Esse é o mínimo. Fez isso aí, a chance de você ter cárie, a chance de você ter uma gengivite, ela vai pra ali quase zero, né? Tem gente que tem tendência, tem ali alguns fatores biológicos, mas ela diminui bastante. Pega o bizu aí, então. É legal que, assim, todos os concursos militares também tem inspeção de saúde, onde também é vista a boca, né? Então, Sim. aí não é rolha. É. Né? E também devem existir consequências de longo prazo a falta desse cuidado, né? Então. Coisa que possa até incapacitar, assim, o militar de exercer a atividade. Inclusive, teve um amigo meu que me mandou uma radiografia recentemente. Ele estava num processo seletivo para entrar se não me engano, na Força Aérea. E reprovaram ele pelo número de cáries que ele tinha na boca. Porque, assim, às vezes, né, e isso aí não pode ser reprovado ou não, isso aí não entra no mérito, porque cada processo seletivo tem sua seleção. Mas, assim, você ter muitos problemas na boca, às vezes não compensa, principalmente pro recruta, né? Não vai compensar pro exército te ter ali. Ele vai gastar mais arrumando seus dentes do que você vai estar de benefício pro exército. Então, cuidar bem dos dentes. Se você está querendo prestar um processo seletivo para qualquer coisa que tenha ali a visitação no dentista, tem que ali, a partir daquele momento, começar a higienizar a boca bem e resolver os problemas que você já tem. Legal. Eu acho que você, Brito, você consegue colocar mais ou menos nessa ideia de raciocínio para a parte de preparação física, assim, também. Lembrando, a gente está falando de um ano extremamente difícil, um ano de formação militar, que é, né, o exemplo aqui da SpaceX, do CPUR, de um internato, de um recruta. Então, durante essas condições, como manter o cuidado ali com o corpo? Quando o militar ele entra nas Forças Armadas, ele já tem um choque muito grande, porque a gente tem na rotina já previsto o que a gente chama de TFM, né? O treinamento físico militar. Então é quase que uma regra, né? Quando o recruta entra, ele vai perder 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos.
Isso daí a gente Verdade. vê todos os anos, Os porque familiares agradecem, né, pro final do ano. a namorada agradece, a família toda agradece. Então é natural. Primeiro, faça a atividade que está prevista. Assim como o Souza trouxe aí, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Fazer o treinamento no melhor condicionamento ali, dando o seu máximo possível e fazendo no mínimo, vai doer igual. Então, o desconforto da atividade física ela tem que ocorrer. Eu sempre falo que o treinamento físico é um indicativo que a gente dá para o nosso corpo. Até porque, se você realizar aquela atividade física de uma forma exemplar, magnífica, qual é a mensagem que você está trazendo, dando para o seu corpo? Que essa condição física que você tem é uma condição ideal, que você não precisa de nenhuma adaptação fisiológica. Enquanto, se você estiver treinando e cada treino respeitando ali a função, né, dos treinos, então não são todos os treinos que a gente vai chegar no máximo, isso é muito importante. Então, a gente tem uma regrinha básica aí do 80-20, por exemplo, na corrida, onde 80% do seu volume de corrida é um ritmo moderado a leve, enquanto só 20% realmente é aquele mais faca na caveira, né, que a gente fala assim, intensidade mais alta. Pra morte. Pra morte, Então, faça bem feito, se dedique no que você está fazendo. E se você não é militar, você está querendo ter uma rotina um pouco mais saudável fisicamente, começa com o que você tem, 20 minutos, 30 minutos, um dia sim, 2 não, 2 dias não, um sim. O que você tem disponível, faça. Porque qualquer coisa é melhor do que nada. E depois que você começa a fazer atividade, você começa a sentir outras necessidades. Não tenho dinheiro para pagar um personal para fazer um acompanhamento. Eu comecei um projeto agora esse ano. Vai lá no meu Instagram, tem o link do YouTube, eu coloco a execução de todos os movimentos sem enrolação. Vídeo de 30 segundos te mostrando como que faz cada movimento da academia. Então ali é um bom glossário, né? um dicionário para quem quiser aí, aberto, disponível e gratuito, para estarem utilizando. Para começar um treinamento, por exemplo, na academia. Quero começar em casa. Tem exercício lá para você fazer sem nenhum equipamento, sem nada do tipo, tá? E você vai ver que quanto mais você começa a fazer, mais o seu corpo pede. E aí sim você vai melhorando, vai colocando mais tempo de treinamento na sua rotina. No momento que seja possível, procure um profissional para estar te acompanhando, nem que seja para tirar algumas dúvidas ali, um amigo próximo, alguém que tenha um conhecimento maior sobre a atividade física, para vocês evitarem problemas que hoje a gente tem bastante nas academias, que são lesões crônicas, acidentes. A gente vem de uma sequência de que anos pessoas morrem fazendo treinamento dentro de academia. Agachamento com rabo de cavalo, o peso acaba escapando, puxando o cabelo da atleta, quebrando o cervical. Então a segurança é muito importante quando a gente está fazendo. E é 1 em 1 milhão. Ok, e se você for esse 1 em 1 milhão? Respeitar o processo também, né? Porque, de novo, né, se dá o passo maior que a perna, você vai pegar um peso maior do que você aguenta. Exatamente. E treinamento físico não tem nada a ver com peso. Toda vez que você está levantando uma carga maior do que a sua capacidade, você está treinando ego, não está treinando a sua musculatura. E a academia não foi feita para treinar ego. Ela foi feita para você ter um treinamento adequado, personalizado para a sua necessidade e para o teu objetivo. Quando a gente faz isso com uma forma, aí trazendo o processo, constância, com um propósito na vida, também é muito interessante. Quero começar a correr. Coloca um propósito. Olha um calendário de provas de corrida que a gente tem. Quero fazer essa aqui, 5 quilômetros, 10 quilômetros. Coloca uma data e uma distância que você quer realizar. Tudo isso faz com que você tenha um maior direcionamento para fazer as coisas da forma correta. E aí
10 é quando a gente consegue ter um acompanhamento de um profissional que é tão importante quanto todas as outras áreas. Então, deem valor a bons profissionais de educação física. Procure alguém que realmente é credenciado e habilitado e que tem o conhecimento na área, que vai poder estar te ajudando. Bom, legal, acho que foi bem claro e a gente falou de muita coisa que até apitou aqui, achei que ia explodir. Mas eu queria agradecer de verdade a presença de vocês, né? Também a assistência aqui do pessoal da equipe. E, pô, para estar aqui, né, sei que deixaram de fazer outras coisas, né? Espero que as pessoas, né, que assistiram consigam, de fato, plantar sementes das coisas que foram deixadas aqui. E eu, particularmente, assim, sendo totalmente transparente, eu acompanho as redes sociais dos dois aqui, tanto do Brito quanto do Souza, aprendo muitas coisas interessantes das duas áreas. Educação física, saúde bucal, são coisas que todo mundo, acho que é universal, né? Qualquer pessoa do mundo, em qualquer idade, qualquer cultura e realidade, vai usufruir desse conhecimento ao seu favor e a favor das pessoas que estão à nossa volta, né? Então, é isso. A gente vai deixar as redes sociais na descrição também. E antes de terminar, é só deixar bem rápido um fechamento aí, uma palavra de vocês. A gente esquece tudo que a gente falou, uma última palavra para concluir aqui o nosso episódio. Uma palavra rápida, a saúde começa pela boca. Então, tenha em mente que a saúde bucal, ela influencia no seu corpo todo. Para finalizar, uma frase que eu gosto muito. Ao sem talento, obsessão. Então, não é porque você não consegue, não tem aquele talento que nasceu contigo que você não vai conseguir realizar aquela atividade física ou aquele treinamento. Busque incessantemente conseguir chegar no teu objetivo. Se você fizer dessa forma, não tem como dar errado. Ninguém falha se não parar de tentar. Perfeito. E até vou deixar uma indicação de um livro que fala desses raciocínios, desse que o Brito colocou também, que é o livro chamado Garra. É uma psicóloga que ela evidencia tudo que a gente está falando aqui, de que o esforço, a fórmula que ela cria, que ela comprova que o esforço, ele traz melhores resultados do que o talento. Então é o esforço sempre junto com as habilidades que vão fazer a gente conquistar as coisas que a gente quer. E é isso. Valeu. 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 Até o próximo.